Acho que foi de facto uma manhã bem interessante, portanto, mais uma vez, parabéns à APA e à AstraZeneca por manterem este saudável hábito de organizar o Fórum do Medicamento. Já se percebeu que os temas foram bem escolhidos, já se percebeu, aliás, que a questão, digamos, do medicamento continua a ser permanentemente uma questão muito relevante. E, enfim, de uma forma, eu não vou repetir muito, vou tentar não repetir muito, mas, quer dizer, claramente a primeira parte da valorização teve a vantagem de ser para além do medicamento, ou seja, aquilo que nos trouxeram a Raquel Correia, o professor Joaquim Murta e a doutora Marina Borges foram, de facto, questões muito para além do medicamento. Como é que devemos olhar para os resultados daquilo que fazemos? Enfim, eu tinha aqui já, se tivesse mais tempo, tinha aqui uma série de notas que lembram-se que a doutora Raquel nos disse que era uma questão de ousadia. Eu escrevi aqui no meu caderninho, e isto fez-me lembrar o ousar lutar, ousar vencer, que era uma palavra de ordem do MRPP, que não teve resultados brilhantes, excepto talvez para o Durão Barroso. Mas enfim, portanto, vou deixar de parte estes meus comentários. Há questões, de facto, de partilha, de transparência, que são muito importantes e, mais uma vez, aqui também vamos ter obstáculos muitíssimo importantes. O Dr. Rui acabou de falar neles, quer dizer, ou seja, o segredo que é imposto para o preço de recursos tão importantes como compramos hoje, como o dos medicamentos. É difícil, digamos, estarmos a reclamar transparência, partilha, de conhecimento, e depois nem sequer quanto é que custa o medicamento que usamos, conseguimos saber. Todos se lembram das vacinas contra o Covid, quer dizer, soubemos o preço por uma inconfidência, digamos, que caiu de uma ministra, quer dizer, porque nem isso, digamos, era suposto sabermos. Parcerias é importantíssimo, envolver profissionais. Julgo que neste momento falta, neste processo, claramente uma questão de como envolver os financiadores, que é relevante. Mas, enfim, de uma forma que, aliás, tão bem a Marina Borges resumia bem, vantagens evidentes de definir o percurso dos doentes, saber os custos, tanto quanto possível, saber os resultados, os outcomes, e envolver todos os profissionais, envolver os doentes. Isto são claramente vantagens, digamos, de um processo lento, muito prolongado, porque uma vez feito patologia a patologia, e supõe-se que terá que ser feito assim, patologia a patologia, não pode ser um processo rápido, breve, que aconteça rapidamente. Reclamava mesmo a doutora Marina a necessidade de fazer, nomeadamente em Portugal, um benchmarking, a tal comparabilidade e um modelo de financiamento adequado, nomeadamente que tivesse em conta, e nomeadamente os efeitos do benchmarking também referidos pela doutora Raquel, como exatamente o efeito da medição, da comparação, que leva a uma transformação que todos queremos. O financiamento é naturalmente uma questão relevante, mas levanta outras questões, quer dizer, ou seja, o financiamento ajustado pelo risco, aliás, a doutora Vanessa também se disse exatamente que se está a trabalhar nisso, mas sobretudo num sistema público, esta é uma matéria que vale a pena, como diria o Dr. Rui, pensar bem nas consequências daquilo que parece uma evidência que os hospitais devem ser financiados com base no risco. E, nomeadamente, quando vejo e quando ouço, digamos, responsáveis dos IPOs a reclamar esta questão, a própria existência dos IPOs é para os IPOs assumirem o risco de tratar os doentes mais complexos. Porque a questão imediata que o financiamento pelo risco levanta é exatamente como é que se evita a seleção adversa dos doentes. Ou seja, a primeira questão que salta quando queremos financiar pelos resultados é que a primeira tentação de quem está responsável por um sistema prestador de cuidados é evitar os doentes de maior risco. Aqueles que podem correr mal.
E como é que isso se resolve? E, portanto, não vale a pena reclamar isto também sem termos imediatamente ao lado um caderninho onde se aponta, está bem, e a garantia de que somos capazes de prevenir a seleção adversa, como é que vai ser feita? Sabendo nós que, nomeadamente em Portugal, a resposta é fácil, temos que melhorar a regulação do sistema, mas sabendo nós que em Portugal temos uma entidade reguladora da saúde que, meu Deus, se vamos contar com ela para fazer isto, como diria o secretário-geral do PCP, bem podemos esperar sentados. E, portanto, há aqui, digamos, muito boas ideias que, pelo menos, garantem as próximas 3 edições do Fórum do Medicamento, com temas mais do que relevantes para o fazer e para envolver, naturalmente, as várias vertentes, digamos, sobre esta matéria. Pontos muito positivos. Parece hoje evidente, digamos, que a participação dos doentes é indispensável nas mais diversas fases do processo. Mas, mais uma vez, convinha que estivéssemos todos de acordo. Quem é que deve participar? É o doente e, portanto, estamos a falar apenas de situações de doença crónica, uma vez que, para as situações de doença aguda, o doente não tem experiência suficiente para poder ser útil para alguma coisa. Ou queremos ir para além disso e, de facto, quando falamos de doentes, estamos a falar de cidadão? Ou queremos, de facto, um sistema que muitos reclamam, digamos que a saúde é um setor económico e, portanto, o que estamos a falar é do pagador direto, o último dos cuidados, que é também o pagador de impostos, neste caso. Quem é que queremos mesmo que lá esteja? O doente, o pagador ou o cidadão? Temos isto claro em todas as nossas cabeças. Como é que resolvemos uma questão evidente que sabemos que está na base da forma como nos organizamos, que é a assimetria de informação? Quando se diz, digamos, ninguém pergunta ao doente qual foi o resultado daquilo que lhe prestamos, por aquilo, pela forma como nos organizamos, não devia ser preciso. Porque a forma como estamos organizados é, nós delegamos no médico a função de agente do doente. O médico funciona como decisor do nosso interesse. O Sr. Bastonário farta-se, e bem, de repetir isto, de quem melhor avalia as necessidades dos doentes e são os médicos. E foi assim que construímos, nas últimas décadas, os sistemas de saúde, aceitando que há uma assimetria de informação e que são os profissionais de saúde, essencialmente os médicos, que funcionam como agentes dos doentes. Estamos conscientes disto? Ou melhor, estamos conscientes de que reclamar a participação dos doentes é retirar poder aos médicos no processo? Eu tenho as minhas dúvidas que estejamos, mas é disso que estamos a falar. Eu já falei da questão do pagar o sucesso, enfim, o processo de compras. Enfim, eu vou fazer essa inovação terapêutica, vou apenas fazer um único comentário. Nós em Portugal só temos um problema do acesso à inovação terapêutica: o preço da dita cuja. De resto, não temos mais problema rigorosamente nenhum. Vale a pena, mais uma vez, ter cuidado com os tempos. Já não sei, acho que era a Paula que falou na Alemanha. Na Alemanha entram os medicamentos todos, quando querem, e passado um ano são reavaliados. Eu, aliás, não tenho informação suficiente para saber o que é que acontece àqueles que saem ao fim do ano. Ou seja, o que é que acontece aos doentes que começaram a fazer e as autoridades dizem agora este já não vale. Mas, ok, é outro mecanismo, portanto. Na Alemanha, de facto, o tempo de introdução é 0, porque é essa a regra do jogo. A partir do momento em que há uma IEM, entra no sistema financeiro. Passado um ano, pode sair. E, portanto, é outro tipo de, digamos, de mecanismo. Um último comentário, digamos, sobre estas matérias que também me faz alguma confusão e que nunca vi explicado. Porquê é que passamos de aceitar os resultados dos ensaios clínicos para uma fase em que não os aceitamos e exigimos o real world data? O que é que aconteceu? Ou seja, nós há 10 anos, há 15 anos, vivíamos felizes e tranquilos com a informação dos ensaios clínicos e toda a gente tomava decisões com base nisso. Passaram a ser mal feitos. Deixámos de acreditar.
O que é que terá acontecido para agora todos exigirmos real world data? É uma questão do anglicismo, talvez, portanto, os clinical, ou seja, já tínhamos traduzido clinical trials para ensaios clínicos, desvalorizámos isso por falar em português e agora voltamos a buscar um anglicismo. Bom, como veem, portanto, temas não faltam. Acho que apesar de tudo, não, retiro apesar de tudo, foi uma manhã muitíssimo interessante, muitíssimo produtiva e que levanta 500 questões, como é próprio destas matérias, que são muito como as cerejas, não é? A gente puxa um e vai em várias atrás. O que quer dizer que temos condições para fazer uma discussão muito viva. Há provavelmente um último comentário. Enfim, as coisas agora estão um bocadinho mais calmas com a pandemia. A pandemia veio acalmar muito estes fóruns de discussão e de construção de conhecimento que sucediam uns aos outros. Veio levantar outras questões, mas provavelmente uma das formas de conseguirmos progredir em algumas coisas era mais uma encomenda para o Dr. Fernando Araújo, que de facto está transformado mesmo no salvador da pátria, mas talvez a direção executiva possa contar com o apoio das várias empresas farmacêuticas que patrocinam estes fóruns, digamos, de inovação, de financiamento, de sistemas de informação, e passar a que esses fóruns sejam de facto conduzidos e governados pela direção executiva, de forma a que não seja o fórum patrocinado pela empresa A ou pela empresa B, mas seja o fórum, de facto, conduzido pelo Ministério da Saúde para produzir resultados. Até lá chegarmos, vamos naturalmente construindo conhecimento e acho que esta manhã foi muito útil para isso. Enfim, as conclusões são as possíveis, porque depois disto era muito difícil fazer as confusões. Quero, de facto, cumprimentar todos pelos participantes e, sobretudo, a Paula pela excelência da condução do processo. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras, professor, e pela sua intervenção sempre pertinente e desafiadora. Deixo para o final o maior desafio, que agora tem a ver com a brevidade do encerramento, e para o fazer, primeiro, por favor, Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Muito obrigada, professor. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, dado o adentrar da hora. Em primeiro lugar, agradecer a todos a vossa presença, aqueles que estiveram aqui connosco, aqueles que assistiram a partir de suas casas. Agradecer de forma particular aos nossos parceiros, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, a Ordem dos Farmacêuticos, a APFH, mas também a AstraZeneca, que suporta a realização deste evento. Um agradecimento especial ao Dr. Francisco Ramos, nosso chairman quase residente deste fórum, e sê-lo há sempre, enquanto quiser, dada a qualidade e a excelência com que o faz. Muito obrigado. Este é um fórum, é provavelmente um dos eventos mais antigos da APA, foi lançado já há muitos anos pelo nosso colega Pedro Lopes, que também está aqui hoje connosco, e é um fórum que acreditamos que acrescenta valor. É o único fórum que discute o circuito do medicamento, que discute acesso ao medicamento e como é que o podemos melhorar. E deixa-me, antes de destacar aqui 2 ou 3 pontos, não é fácil, dada a discussão que tivemos aqui, destacar 2 ou 3 pontos, mas eu vou fazê-lo. Mas antes disso, deixem-me dar uma nota sobre a nossa agenda. A agenda da APA é sempre no sentido de identificar problemas e propor soluções. Não lançamos problemas para o ar de forma gratuita. Temos sempre este objetivo claro e concreto de encontrar soluções, nomeadamente em parceria com a tutela. E, portanto, a Direção Executiva, como o Ministério da Saúde, são sempre convidados a estar nos nossos eventos para discutir estes temas connosco de forma absolutamente aberta. O fórum é uma fotografia, é uma auscultação dos hospitais. Nós podemos discutir o que ali está, podemos discutir se a resposta foi a mais acertada ou não, mas foi a resposta que foi dada pelos hospitais. E se foi, nós não a podemos ignorar. Podemos discutir, e nós tomamos boa nota da sugestão que foi dada hoje pelo Dr. Francisco Ramos, a propósito do destaque que se deu um aspecto concreto, e de facto não era essa a nossa intenção. Há muitos outros aspectos a destacar neste índice, e se de facto há um que é destacado, preterindo outros, isso naturalmente que nos vai obrigar a fazer uma reflexão.
Mas é uma fotografia, é uma auscultação dos hospitais e, no nosso entender, é válida. A questão da amostra, 45%, já agora também este detalhe, são 45% dos hospitais contados de número absoluto, mas se considerarmos o mercado que está aqui representado, é muito mais do que isso, porque os grandes hospitais responderam todos. E, portanto, estamos a falar aqui de uma amostra muito representativa do total do mercado. Eu focava aqui 2 ou 3 pontos que para nós são importantes. Em primeiro lugar, o acesso. Não há uma barreira ao acesso, no sentido em que os doentes têm acesso aos seus medicamentos inovadores, mas é possível melhorar o acesso. Foi isso que nós quisemos provar aqui. Agindo em 2 aspectos essenciais. O funcionamento das CFTs, continuam a reclamar a existência de uma plataforma digital que permita desmaterializar todo este circuito que a Margarida descreveu e bem, desde o pedido médico até a CFT, Conselho de Administração, Aprovisionamento, todo este circuito podia e devia estar desmaterializado e seria muito mais rápido, e capacitação dos serviços de compras para que estes processos sejam mais rápidos. Portanto, é possível acelerar o acesso à inovação. Em segundo lugar, a medição do valor, e eu provavelmente diria que é o aspecto mais negativo do índice e é aquele que se tem repetido todos os anos. E quando falamos em valor, não falamos em resultados de ensaios clínicos. Portanto, os ensaios clínicos, estão aqui muitos farmacêuticos na sala, portanto não vou explicar isto em detalhe, estamos num ambiente altamente controlado, com doentes muito específicos e geralmente não têm em conta a percepção dos doentes. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. O ensaio clínico trata de informação clínica em doentes selecionados. Quando nós falamos em incorporar o doente nesta discussão, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. E é para aí que nós queremos caminhar. Isso é que, de facto, tem um poder transformador sobre os hospitais, sobre a prestação de cuidados. Por último, o potencial da atividade farmacêutica, que não foi aqui muito discutido, faríamos uma sessão só sobre isso, sobre a consulta farmacêutica é mais do que isso, a farmácia clínica nos hospitais. Há evidência abundante sobre isto, sobre o custo e efetividade de termos farmacêuticos nas enfermarias, mais até do que a fazer consultas, mas a acompanhar as equipas nas enfermarias. Portanto, quando nós comparamos o custo destes farmacêuticos com aquilo que ganhamos em termos de poupança de consumos, é absolutamente evidente qual é o caminho que temos que seguir. E, portanto, não é... E deixem-me também dizer que nestes 27% de hospitais que já começaram a consulta farmacêutica, importa saber do que é que estamos a falar. Porque fazer uma tarde de consulta para um grupo específico de doentes não é propriamente estar a dar consulta farmacêutica a todos os doentes. E, portanto, é certamente um tema que vamos acompanhar em próximos fóruns. Por último, dizer-vos que há aqui um tema que também nos interessa, que não foi aqui muito abordado, provavelmente será em próximos fóruns, que é a possibilidade de nós termos, como já temos em alguns hospitais, um administrador hospitalar a trabalhar junto das farmácias. Trabalhando na área da gestão, trabalhando na área da logística, e aquilo que nós conhecemos desta experiência em alguns hospitais, e alguns desses administradores estão aqui hoje connosco, tem dado muito bons resultados, libertando o farmacêutico para a farmácia clínica, que é onde ele deve estar, e, naturalmente, colocando o administrador a fazer gestão nessas farmácias hospitalares. É um tema que nos é caro, que naturalmente seria muito mais fácil, muito mais execuível se a nossa carreira estivesse revista, e é isso também que esperamos que aconteça com este Governo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, foi um gosto estar aqui convosco e até para o ano. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Xavier Barreto. Dr. Sérgio Alves, Presidente da AstraZeneca Portugal, faz favor. Muito boa tarde a todos. Para um elevado tempo de discussão que tivemos, então vamos reduzir muito rapidamente este momento para do encerramento. E eu queria apenas destacar 3 pontos. Em primeiro lugar, o grande sentido de, eu diria, satisfação por um lado, de responsabilidade por outro, de estarmos em parceria com a APA a seguir este Fórum do Medicamento já há alguns anos, e a riqueza da discussão de todos estes anos, e este ano foi mais uma vez marcado, é por demais evidente e que nos reflete esse sentido de responsabilidade daquilo que está aqui a ser feito. Em segundo lugar, o destaque dado para o programa, aquilo que falámos hoje, e tudo foi bastante já escalpelizado. Eu detalho pelo fator, se por um lado não tão inovador, mas se por outro lado
já algo mais avançado do que aquilo que eu ocorri há alguns anos, é o conceito do Value-Based Healthcare, que foi aqui mencionado, muito discutido durante a parte da manhã, sobretudo sobre o que significa em termos da evolução do desempenho das instituições de saúde, com foco nos resultados e preferências do doente. Mas, por outro lado, um aspecto que talvez ainda tenha sido um pouco menos mencionado, mas que certamente tem mais espaço para avançar, que é a ponte entre o Value-Based Healthcare e os mecanismos de acesso à inovação em Portugal, com uma avaliação centrada em resultados, sim, mas com uma negociação, com uma implementação que talvez ainda necessite de um avanço em relação a este tema, de modo a que até a própria avaliação, reavaliação das decisões, até de financiamento, acabem também por colocar este ponto. Sabemos que é um caminho, sabemos que temos uma base clara e a discussão desta parte final foi evidente e o sentido construtivo também que todos estamos a avançar para lá. E é esse aspecto que eu acho muito importante mencionar aqui. Enquanto indústria, enquanto representante da indústria, neste momento, aqui neste palanque, é importante destacar o sentido de responsabilidade que tem ocorrido por parte da indústria em relação a este ponto. Foi mencionado muitas vezes a questão do preço, sem dúvida, mas sejamos claros em relação aos aspectos que têm sido destacados e à forma responsável como também estamos a trabalhar nesse ponto. Porque, por um lado, só em 2021, a despesa em medicamentos no SNS atingiu o valor de há 12 anos. E isso reflete algo. Isso reflete algo em relação à responsabilidade que a própria indústria está a colocar neste ponto. Por outro, se olharmos para o peso da despesa em medicamentos no SNS e na despesa total em saúde, esse peso, na verdade, tem vindo a diminuir também. Portanto, conscientes do desafio que representa a questão do custo, sem dúvida, conscientes do desafio que representa a componente da inovação, é importante não esquecer a forma como a indústria se tem comportado em relação a este ponto e o sentido responsável que queremos colocar em cima da mesa, também agora, em discussões futuras e em negociações futuras, o próprio Sr. Ministro já o mencionou algumas vezes, mencionando um crescimento que, na verdade, se formos a ver, é um crescimento que não inclui as devoluções, que não inclui o acordo com a Apifarm e que, portanto, também tem que ser colocado no seu verdadeiro prisma. Acho que são aspectos importantes, demonstrativos daquilo que a indústria também quer colocar. Termino o terceiro e último ponto, lançando um reto aqui ao Dr. Xavier, tendo em conta que ambos somos relativamente recentes nos cargos que exercemos nas nossas instituições, mas, por outro lado, com isso também, acho que fomos beneficiados da herança que recebemos, nomeadamente de respeito a este fórum. O reto é de continuarmos esta parceria naquilo que é, sem dúvida, que é o momento de maior discussão, mais relevante para esta discussão que temos anualmente. Portanto, ciente que penso que não haverá mais ninguém para encerrar, por uma responsabilidade, então, de convidar todos os presentes a estar presente aqui em 2023. Boa tarde.